Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Quanto tempo, né? Eu não aparecia por aqui. Vamos ver se ainda aparece alguém por aí. Meu Deus, quanto tempo, né, meninas? Longe daqui. Vamos ver se aparece alguém por aí, né? Bom dia, meninas. Deus abençoe vocês. Que a graça, que a bondade, a misericórdia do Senhor nos alcance essa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, pastora Janine, preciosa. Bom dia, Dani. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Maíra. Bom dia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Vão chegando aí, vão me falando se está tudo ok. Eu quero te convidar nesta manhã a estar convidando outras mulheres. Bom dia, Fê. Bom dia, Juju. Para estarem aqui conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Manda aí, manda um aviãozinho para pelo menos umas 10 mulheres aí, para que possam estar se assentando na mesa conosco nessa manhã. Bom dia, B. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Voltar, né, meninas? Em nome de Jesus Cristo. Bom dia, Rafa. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Bom dia, Pati. Amém. Bora, meninas, compartilhar também em nome de Jesus. Então, enquanto vocês vão compartilhando aí, eu vou orar, tá bom? Pai, bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Eu sei, Pai, que o dia vai ser bom, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. O dia, Pai, ele vai ser bom porque nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovaram na nossa vida. O dia vai ser bom, Pai, porque nós temos uma promessa do Senhor que estaria conosco todos os dias, até o fim. O dia vai ser bom, Pai, porque ainda que a gente esteja passando por circunstâncias difíceis, por aflições, a Tua palavra também nos diz que os sofrimentos deste tempo presente não hão de ser comparados com a glória que há de vir sobre as nossas vidas. O dia, Pai, ele vai ser bom porque nós temos o Senhor. O dia vai ser bom, Pai, porque nós somos filhas. Nós somos filhas do Deus vivo. E o dia vai ser bom, Pai, porque não tem a ver com circunstância. Não tem a ver, Pai, com aquilo que a gente tem ou com aquilo que a gente tem que ter. Não, Pai, o dia vai ser bom porque nós temos o Senhor. Nós temos aquele que não dormita e nos guarda. Nós temos aquele que mesmo quando nós estamos dormindo, ele nos guarda. O dia vai ser bom, Pai, porque nós fomos criadas pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis. Ah, Senhor, o dia vai ser bom, porque nós podemos esperar no Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que esperam no Senhor, eles voam como águias. Ah, Pai, nós queremos nessa manhã te pedir que o Senhor nos ajude a caminhar em cima das nossas enfermidades. Que o Senhor nessa manhã nos ajude, Senhor, a caminhar em cima, Pai, em cima daquilo que nos dá esperança. Que o Senhor nesta manhã, Pai, nos faça ter olhos firmes naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Ah, Paizinho, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Queremos te louvar, queremos te agradecer e queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha ministrar aos nossos corações e avivar aquilo que precisa ser avivado dentro de nós. Porque nós cremos no Senhor.
A tua palavra diz que o Senhor, apesar de ser um Deus grande, um Deus maravilhoso, o Senhor habita em lugares tão altos, Pai, tão altos, mas o Senhor também escolheu habitar naquele que tem um coração quebrantado, naquele que tem um espírito contrito. E nós, Pai, estamos aqui por isso. Nós estamos aqui, Pai, porque o nosso coração se quebranta, declarando nessa manhã que nós precisamos do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com um coração contrito, Pai, te pedindo que o Senhor venha vivificar aquilo que em nós precisa ser vivificado, precisa ser transformado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Amém! Glória a Deus! Meninas, hoje nós vamos estar... Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela é uma palavra que foi muito revelada na minha vida. Muito, mas muito revelada na minha vida mesmo. Eu tenho ela assim muito cravada no meu coração há alguns anos. E eu peço mesmo, sabe, ao Espírito Santo de Deus, que Ele possa também trazer essa palavra revelada ao teu coração, porque essa palavra, ela é uma palavra que me ajuda a prosseguir nos dias difíceis, ela é uma palavra que aquieta o meu coração, me falando assim, Séries, não é sobre apenas falar comigo, mas é também sobre me ouvir. Então, que você possa, nesse momento agora, em nome de Jesus Cristo, aquietar o seu coraçãozinho. Hoje eu vou tirar aqui os comentários, porque como nós vamos ficar em apenas um texto aqui, em apenas um capítulo da Bíblia, que é o capítulo de Atos 10, você não tem a necessidade da gente colocar aqui outros capítulos. E eu peço muito que o Espírito Santo de Deus, Ele possa mesmo falar ao teu coração, Ele possa mesmo assim ir profundo mesmo ao teu coração para te vivificar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Bem, hoje eu quero falar com vocês que existe uma grande diferença entre ter uma religião e entre ter intimidade com Deus. A religião, ela não te faz íntima de Deus, mas não faz mesmo. Veja bem, nós estamos caminhando aqui numa série onde eu tenho buscado direção do Pai para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa, quando chegarmos na frente do espelho, conseguir enxergar algo que vai além do que a gente possa compreender com os nossos olhos naturais. Nesta semana, o que o Espírito tem falado ao meu coração é sem filtros. Sem filtros. E quando eu fui entrar aqui hoje, a hora que eu fui colocar a mão no filtro, aqui para colocar, o Espírito me disse, sem filtros. Eu falei, ai Pai, até aqui. E veio muito forte ao meu coração, sem filtros. E a religião, muitas vezes ela é um filtro. Ela é um filtro na nossa vida. Porque é muito fácil você falar que você tem uma religião. É muito fácil você usar a religião como um filtro. Que conhece a Deus, que serve a Deus, que tem intimidade com Deus. Mas, sendo que você está tão longe de ter intimidade com Deus e de realmente deixar Ele esquadrinhar o seu coração, expor as suas falhas e realmente se mostrar como você realmente é. Porque a religião, muitas vezes, ela impede de você se mostrar como você realmente é. Agora, a intimidade com Deus,
ela vai te constrangendo tanto, 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 mas tanto, que você passa a não ter mais essa necessidade de mostrar alguma coisa para as pessoas que têm do seu lado, a não ser que ele vive dentro de você, que ele reina em você e que ele se move através de você. É algo muito profundo e a religião é algo muito raso, muito raso. E ali em 1 Coríntios 13 diz que não adianta nada você falar a língua dos anjos, não adianta nada você pegar tudo que você tem e dar para as pessoas, não adianta nada você saber muita coisa se você não tiver amor. E nós sabemos que religião não tem nada a ver com amor, mas nós sabemos que Deus é amor, apenas Deus é amor. A religião, ela é um meio que o homem usa para se achegar até Deus. E, na verdade, se ainda tivesse apenas uma religião, nós poderíamos falar que essa é a certa. Não tem. São várias. Por quê? Porque o homem, ele não usa um meio que Deus coloca para ele, para se achegar até Deus. Mas, na verdade, ele usa o meio que lhe convém. Ele usa o meio que lhe convém para se achegar àquele que ele não quer se rasgar. Na verdade, para se achegar àquele que ele apenas quer usar. E o livro de Atos, é onde nós vamos ficar hoje, ele nos conta a história do início da igreja, do início do cristianismo. Nós sabemos que pode até haver várias religiões, mas nós vivemos no ano de 2023 depois de Cristo. Então, não adianta as pessoas negarem que Jesus ele mudou a nossa história, porque isso é real. Isso foi estabelecido por ele. O mundo hoje, ele caminha em cima de uma data a qual foi estabelecida pelo próprio Deus. Nós vivemos no ano 2023 depois de Cristo. O que que isso sinaliza? O que que isso aponta? Sinaliza que existe um antes e depois de Cristo. E significa que antes dele tínhamos uma religião. A religião que predominava antes de Jesus Cristo era o farisaísmo, era que predominava. Mas ali no livro de Atos, a gente sabe que começou ali um novo tempo, uma nova igreja onde a gente sabe que Jesus, ele é o ponto principal. Ele é aquele que mudou a nossa história. Ele não é simplesmente uma religião. E ele não veio para nos dar uma religião. Não. Ele veio para restaurar a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. Então, talvez você pode perguntar assim, Séries, mas em que lugar que eu vou, que eu frequento, que eu estou certa? Em que lugar que eu frequento, que eu congrego, que religião que... Deixa eu te falar algo. Eu vou te dar um conselho certeiro. Frequenta um lugar onde a palavra de Deus tem autoridade. Frequenta uma igreja onde a palavra de Deus, ela está acima de homens, ela está acima de tradições, ela está acima de qualquer tipo de mover. Porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Não frequente uma igreja, não frequente um lugar onde eles colocam doutrinas de homens, onde eles colocam tradição e colocam a palavra de Deus lá para baixo, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Os homens vêm, eles vão embora. As doutrinas vêm, elas vão embora. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Por quê? Porque ela é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ela é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade. A palavra,
ela é aquela que ela capacita o Espírito Santo do próprio Deus para nos transformar de dentro para fora, para que nós possamos ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. E Hebreus nos ensina que Jesus Cristo, ele é exatamente a imagem e semelhança de Deus. Então, seja forte, seja corajosa para mudar a sua vida, para mudar a sua rotina. Seja forte, seja corajosa para vencer as tradições que muitas vezes a sua família tem te colocado. Tradições não levam ninguém a nada, a nada. Jesus Cristo a todo tempo advertiu os fariseus que eles eram apegados nas suas próprias tradições. Consequentemente, eles não conheciam o poder de Deus. Seja forte, querida, para entrar em um novo, no qual Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. E quando eu falo para vocês estar num lugar onde a palavra de Deus ela é autoridade, isso não significa que você vai estar num lugar de pessoas perfeitas. Não, não, não. Mas isso significa que você vai estar num lugar onde pessoas imperfeitas estão buscando aquele que é perfeito. E quando pessoas imperfeitas estão juntas buscando o que é perfeito, o Senhor vai usando as nossas imperfeições para ir nos aperfeiçoando, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é perfeito. Mas, nesta manhã, eu quero te falar algo. Saia desse lugar que te engessaram. Saia desse lugar que te colocaram e que você está ficando cada dia mais miserável. Que você está ficando cada dia mais definhada. Porque você está simplesmente se apegando em tradição de homens, em doutrinas de homens, e não está experimentando, não está sendo forte e corajosa para experimentar o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos, aqui em Atos 10, aprender com um homem, que ele foi forte e ele foi corajoso para sair da tradição, para sair do natural dele e ainda alcançar outras pessoas para fazer aquilo que Deus o tinha mandado fazer. Bem, nós vamos ficar hoje aqui em Atos 10 e vamos estudar a vida de Cornélio. Como eu falei para vocês, Atos ele é o livro que nos ensina o início do cristianismo. É aqui no livro de Atos que nós vamos ver que pela primeira vez homens foram chamados de cristãos ali na cidade de Antioquia. E era um grande mover, um grande mover. Atos começa com o Senhor, já havia ressuscitado ali em volta dos discípulos, e ele fala, olha, não saiam daqui se vocês não receberem a promessa. Qual era a promessa? Era do Espírito Santo de Deus que viria sobre eles. E nós percebemos que aqui Deus ele começa usando Pedro de uma maneira muito linda, porque Pedro ele foi levantado para levar o evangelho para os judeus. E logo aqui no início de Atos ainda não tinha sido levantado Paulo, apenas Pedro com outros discípulos, eles pregavam, eles falavam de Jesus Cristo ali para os judeus. E eles foram cheios ali, né? Foi o dia de Pentecostes, onde eles foram cheios, o Espírito Santo veio, eles falavam em línguas. A Bíblia falava que Pedro, ele curava, ele era usado para fazer sinais, curas, prodígios e maravilhas. E em Atos 8, em Atos 7, a gente vê a morte de Estevão. Em Atos 8, a gente vê quando Paulo tem aquele encontro, que ainda chamava Saulo, aquele encontro lindo com Jesus. Então, aqui, a gente vê, até Atos 9, a gente vê o evangelho sendo levado apenas aos judeus. Mas quando entra aqui em Atos 10, o evangelho, ele é descortinado. Ele é aberto para os gentios. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e vocês somos consideradas como gentias. Nós não fazemos parte daquela nação ali de Israel. Mas é tão bom ver que esse mesmo Deus, ele não faz acepção de pessoas. E o evangelho também chegou até nós. Porque não se trata de judeus, não se trata de gregos, se trata de todo aquele que crê. Ele alcançou, ele está totalmente disponível
para nos alcançar. Então vamos lá, vamos para Atos 10. Atos 10, versículo 1, vamos ver a vida de Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo. Muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Então vamos lá. Talvez você hoje é uma mulher que se encaixe aqui, mas eu quero te falar, isso aqui não basta. Ele tem que se encaixar em você, tá bom? Não basta você se encaixar em padrões do mundo. Jesus precisa se encaixar em você. Então aqui fala quem era Cornélio. Cornélio, ele era um centurião da corte chamada italiana. Cornélio, ele era um prosélito. O que era um prosélito nessa época? Ele era um gentio que era convertido ao judaísmo. E por ele ter se convertido ao judaísmo naquela época, que era uma religião muito forte, que vinha dos fariseus ou os saduceus, algumas religiões que vinham ali do judaísmo, esse homem, ele se tornou um homem piedoso, um homem temente a Deus, e ainda conseguiu alcançar toda a tua casa, olha que bacana. E ele ainda dava esmola para as pessoas e ele ainda orava a Deus. Talvez você é essa mulher que é piedosa, teme a Deus, tem influenciado a tua casa, ajuda as pessoas e ainda ora, e ainda reza, ainda fala com Deus. Mas eu quero te falar essa manhã, continue aí, porque isso não basta. Porque se isso bastasse, não teria acontecido com Cornélio o que aconteceu. Vamos lá. Esse homem, Cornélio, ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia. Um anjo de Deus se aproximou dele, virou para ele e falou: Cornélio. Cornélio, assustado, fixando nele os olhos, muito temeroso, virou e falou assim: O que é, Senhor? O anjo virou para Cornélio e falou assim: As tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, Cornélio, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, numa residência que está situada logo ali na beira-mar. Logo, aquele anjo se retirou. E o que o Cornélio fez? Cornélio, ele tinha uma característica, uma qualidade linda. Ele obedeceu o anjo. Ele chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a serviço dele, contou tudo o que aconteceu e disse para eles assim: vá até Jope e busque para falar comigo um homem chamado Pedro. Veja bem, não bastava Cornélio ser piedoso, temente a Deus, ajudar as pessoas e ainda orar e ainda falar com Deus. Mas ele precisava ouvir algo da parte de Pedro que ia fazer com que Vou te ser bem franca, estava esperando mais um pouquinho, mas eu vou te falar. Aqui é muito claro. Cornélio, ele falava com Deus, mas ele não escutava a Deus. Você pode ser uma mulher temente a Deus, você pode ser uma mulher piedosa, você pode ser uma mulher que ajuda as pessoas, você pode ser uma mulher que ora e fala com Deus, mas não vai adiantar nada se você não escutar a voz de Deus. Você precisa ter acesso à voz de Deus. Caso contrário, você vai ter fé na sua fé, você vai ficar se estribando no seu próprio entendimento e você não vai ouvir a Deus. Você me entende? Cornélio tinha todas as qualidades de um homem que, aos nossos olhos, pode ser um homem religioso, bacana, perfeito. Mas não adianta. Você precisa aprender a ouvir a Deus. A sua bondade não te leva a ouvir a Deus. Você dá esmola para as pessoas, não te leva a ouvir a Deus. Você tem uma posição, não te leva a ouvir a Deus. Não te leva a ouvir a Deus. Só existe uma coisa que te leva a ouvir a Deus. E é o que Pedro vai completar aqui na vida de Cornélio. Vamos continuar? No dia seguinte, indo eles de caminho ali para Jope, aos mandados de Cornélio, Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor, sentado esperando a hora do almoço. Pedro estava com fome, querendo comer,
Mas enquanto lhe preparava a comida, sobre ele veio um êxtase. Então Pedro, ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele e falava: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa comum ou imunda. Pela segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, Pedro, não considere imundo. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto lhe foi recolhido ao céu. Agora vamos falar um pouquinho do Pedro religioso? Vamos falar um pouquinho desse Pedro que era muito religioso, que ainda era apegado a muitas tradições, a muita religiosidade? Era o tal do Pedro, né, gente? Pedro tá ali, ele tem uma visão onde um monte de animal é colocado diante dele e o próprio Deus vira para ele e fala: Pedro, come isso. Pedro vira e fala assim: o que, Pedro? O que, Senhor? Eu comer isso? Deixa eu te falar uma coisa, a religião, ela te leva a desobedecer o próprio Deus. Porque Deus, apesar dele te colocar limites, ele não tem limite. Então, você precisa obedecer seus limites, mas você precisa ter um coração sensível para a hora que Deus quiser que você avance alguns limites que doutrinas de homem te colocaram, você possa avançar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Pedro. Pedro era tão turrão que teve que falar com ele 3 vezes. Pedro, por favor, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro, para de se apegar na sua religiosidade e me obedece logo. Eu acho que era bem assim que o Senhor queria falar com ele. E ali naquele momento a visão foi, lembrando que Pedro era um judeu, lembrando que Pedro, ele era um homem religioso, lembrando que Pedro estava no processo de ter conhecido o Espírito Santo, mas ainda era muito religioso. Deus tinha que tratar muito com Pedro. Por quê? Porque a religião, ela faz uma crosta em nós, achando que nós somos capazes por causa daquilo que a gente faz, sendo que, na verdade, nós não somos capazes por causa daquilo que a gente faz. Nós somos capazes por causa daquilo que Deus resolveu fazer em nós. E, enquanto Pedro estava perplexo qual seria o significado da visão, os homens que tinham sido enviados por Cornélio batem na porta e pergunta se ali estava hospedado um tal de Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava acerca da visão, o Espírito Santo de Deus virou para Pedro e falou assim: está aí fora 2 homens que te procuram. Levanta, desce, vai com eles. E por favor, Pedro, não duvida de nada, não. Porque eu os enviei. Eu enviei eles. E descendo Pedro para junto dos homens, virou para eles e falou: olha, eu sou eu mesmo que vocês buscam. Por que vocês vieram? Porque até então Pedro não sabia de nada. Por quê? Porque a religião, muitas vezes, ela te dá o certo. Ela te dá o bolinho pronto. Caminhar com Deus, não. Ele vai te dando um dia de cada vez. Justamente para que você não se apegue em coisas que você pode resolver. Mas você seja dependente daquele que pode resolver todas as coisas. Então, eles viraram para Pedro e falaram assim: olha, o centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus, um homem que tem dado um bom testemunho em toda a nação judaica. Ele foi instruído por um santo anjo para chamar você aqui e ouvir as tuas palavras. Cornélio não sabia o que ele precisava ouvir. E Pedro, ali naquele momento, ele teve o discernimento da visão. Convidou eles para entrar, hospedou eles. No dia seguinte, eles levantaram e partiu com eles. E também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram com Pedro. No dia imediato, eles entraram em Cesareia e Cornélio estava esperando por eles. E olha que coisa mais linda. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio, ele estava sensível, ele queria mais. Cornélio, ele não fez com que as suas qualidades enchesse o seu coração a ponto daquilo que ele faria ia ser o suficiente. Quantas pessoas tão religiosas, que não estão dispostas mais a ouvir a Deus, porque aquilo que elas fazem basta. Cornélio não. E quando aconteceu que Pedro ia entrar, Cornélio correu ao encontro dele
e prostrou-se aos pés dele e começou a adorar a Pedro. Mas ali naquele momento, Pedro levantou Cornélio e disse: Cornélio, levanta-te. Levanta-te, Cornélio, porque eu também sou homem como você. A religiosidade, ela faz com que você olhe para as pessoas porque você tem uma doutrina, porque você tem uma tradição. Muitas vezes ela te faz olhar para as pessoas como se elas fossem menores que você. Mas aqui o Espírito Santo já habitava em Pedro. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós passamos a olhar o outro, enxergá-lo superior a nós mesmos. E nós passamos a não aceitar mais adoração de homens, porque nós sabemos que nós nascemos para adorar a Deus e não para receber a adoração de ninguém. E ali, Pedro virou para ele e falou assim: Cornélio, levanta. E falando com ele, entrou, ele viu aquele tanto de gente reunida ali. E Pedro virou para Cornélio e disse assim: preste atenção, meninas. Pedro virou para Cornélio e falou assim: olha, você sabe que é proibido um judeu ajuntar-se ou até mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha o nível da religiosidade, gente. Mas Deus, Cornélio, ele me mostrou que nenhum homem eu considerasse imundo, a visão que ele teve. Por isso, quando eles me chamaram, eu vim sem vacilar. Por quê? Porque Deus tinha mostrado para ele aqueles animais que eram considerados imundos, e ali naquela hora Deus falou para ele: Pedro, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Mas Pedro ainda não entendia nada, Cornélio ainda não entendia nada. E ali naquele momento que Pedro falou para ele que foi sem vacilar, ele virou para Cornélio e falou assim: Cornélio, por que você mandou me chamar? Por que eu vim aqui? Aí Cornélio virou para ele e falou assim: olha, Pedro, faz 4 dias que por volta desta hora eu estava observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E ele me disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Manda, pois, Cornélio, a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, um curtidor à beira-mar. Portanto, Pedro, sem demora eu mandei te chamar, e você fez muito bem em vir. Agora, Pedro, nós estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Aí Pedro teve todo o entendimento. E Pedro virou para ele e falou assim: eu reconheço agora, Cornélio, por verdade, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, exatamente aqui, Pedro, ele vai começar a falar para ele o quê? Aquilo que ele precisava para ouvir a Deus. E não ser apenas aquele que falava com Deus. Aqui nesse momento, Pedro entende o mistério. Aqui nesse momento, Pedro entende que ali Jesus Cristo estava sendo levado também para os gentios, que era Cornélio. E ele vira para Cornélio e começa: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, Cornélio, somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo
e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. É dele. Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Aqui nesse momento, nós entendemos que o único caminho que nos faz ouvir a voz de Deus é Jesus Cristo. Ele é o único que perdoa os nossos pecados e nos faz não apenas querermos sermos pessoas boas, mas nos faz também, como se diz, ele nos mostra que ele é bom, que ele perdoa os nossos pecados. E ainda que terão dias que nós não vamos fazer nada, nós vamos continuar sendo amadas, desejadas por ele. E veja bem o que acontece aqui nos últimos capítulos, nos últimos versículos de Atos 10. Pedro, se você ler ali, Pedro e os discípulos, eles estavam indo e eles estavam passando por situações onde eles já colocavam a mão em cima de alguns judeus e eles eram cheios do Espírito Santo. Mas ainda havia muita religiosidade. A ponto de Pedro virar para Cornélio e falar assim: Cornélio, você sabe que eu não podia estar aqui dentro da tua casa. Você sabe que eu sou um homem judeu, eu não posso misturar com você. E ali naquele momento, diz assim, no versículo 44 de Atos 10. Ainda Pedro falava estas coisas. Ainda Pedro falava sobre a grandeza, sobre Jesus Cristo. Aqui fala que o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo veio. Não precisou de Pedro colocar a mão sobre eles, porque Pedro não conseguiria fazer isso. Pedro ainda era muito religioso para fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O lugar que a sua religião não alcança, o Espírito Santo vai. O lugar que a sua religião ainda não consegue te levar, o Espírito Santo de Deus te leva. Ele te leva. Não fomos chamadas para ir sozinhas, fomos chamadas para carregar Ele. Pedro jamais colocaria a mão sobre aqueles gentios. Jamais. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz a obra completa. Ele caiu sobre todos que ouviam aquela palavra. E os fiéis que estavam junto com Pedro, que eram judeus da circuncisão, eles ficaram admirados. Por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então eles começaram a ouvir eles falarem outras línguas, engrandecendo a Deus. Olha que coisa mais linda. Onde a minha religião e a sua não alcança, onde os nossos padrões limitados ainda não alcançam, onde a nossa falta de amor ainda não alcança, o Espírito Santo, ele simplesmente cai. Ele não vem, ele cai. Ele não vem, ele cai, porque ele pode todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, queridas, deixa eu falar algo para você. Não tem a ver com tanto que eu e você falamos. Não. Mas tem a ver com tanto que nós o ouvimos. Tem a ver com tanto que ele fala. Não tem a ver com tanto que nós somos religiosas. Não, mas tem a ver com tanto que nós deixamos a palavra de Deus alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração. Não tem a ver com sermos boas, com sermos tementes. Não tem a ver com isso. Isso ajuda sim, faz parte da nossa obediência a Deus.
mas tem a ver com sermos cheias do Espírito Santo de Deus. Não nos apegarmos a doutrinas de homens, não nos apegar a doutrinas, sabe, que muitas vezes nós mesmos colocamos para que nós possamos ter prazer. Não, não tem a ver com isso, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. O que eu quero te falar nessa manhã é para que você não se satisfaça com aquilo que você pode oferecer para você mesma, mas que você mergulhe o mais profundo, de maneira mais intensa, para que você seja uma mulher totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. E só é guiado pelo Espírito Santo de Deus quem tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da vida. Sabe, ter Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, sabe o que é? É você se submeter à palavra. É você se submeter àquilo que Ele te manda através da palavra de Deus. Essa palavra, como eu disse para vocês, ela é tão viva ao meu coração. Ela é tão revelada ao meu coração. E eu peço para que ela também seja revelada ao coração de vocês nessa manhã, sabe? Eu peço que em nome de Jesus Cristo essa palavra venha mesmo tirar de você toda a religiosidade que te levanta e que você deixe o Espírito Santo começar a te abater, porque Ele não te abate para te humilhar, Ele te abate para te levantar, para que Ele possa usar você. Não tem a ver com uma religião, tem a ver com você carregar Ele, tem a ver com você não impedir o agir dEle, tem a ver com você não colocar limites naquilo que Ele escolheu fazer e que Ele faz. Quero orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque nós queremos mais. É para isso que nós estamos aqui. Nós queremos mais. Nós não queremos ser mulheres que simplesmente se acomodam com ter uma religião, como Cornélio ali converteu ao judaísmo e estava conformado. Não. Nós não queremos ser mulheres que simplesmente fazemos alguma coisa boa para as pessoas e... Não, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos carregar o Senhor até que nós possamos ver o Senhor assim entrunhadas em nós. Nós queremos carregar o Senhor até o ponto que nós possamos mesmo exalar do Senhor, a ponto que a gente possa mesmo declarar: já não sou eu quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Queremos nesta manhã te pedir perdão por toda a religiosidade que muitas vezes tem ocupado espaço no nosso coração maior do que o Teu Espírito. Queremos te pedir perdão porque por causa das boas obras que nós temos feito, que muitas vezes tem ocupado um lugar maior no nosso coração do que o Teu Espírito, Pai. Senhor, que toda altivez de espírito, que toda soberba caia por terra na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a prosseguir, que o Senhor nos ajude a avançar, que o Senhor nos ajude a realmente esperarmos ouvir a Tua voz e entender que apesar de nós sermos muito limitadas, nós servimos um Deus que não tem limites. Senhor, nos ajuda a estar numa congregação que tem como autoridade a Tua palavra e não doutrinas de homens, Pai. E não, sabe, oh Senhor Deus, alinha o nosso coração para que os nossos pés possam mesmo andar onde o Senhor quer que nós andemos. Alinha a nossa mente para que os nossos pés possam não caminhar por lugares ermos, mas a todo tempo, deixe com que a nossa mente e o nosso coração estejam alinhados com a mente e com o coração do Senhor, para que nós possamos viver uma vida onde a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Meninas, quero falar para vocês da nossa conferência do Mulheres Ensinando Mulheres. Quero falar para vocês que ela acontece nos dias 25 ao dia 27 de agosto.
aqui pertinho de Belo Horizonte, num resort, onde nós entramos na sexta e onde nós saímos no domingo. Se você for ali no nosso site, está tudo muito explicadinho. E você ainda que é de longe pode vir. Você ainda consegue comprar passagens baratas. Essa semana mesmo, uma amiga minha comprou passagem de R$ 280 ida e volta lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu quero te falar, é um tempo de ajuntamento, é um tempo de avivamento, onde nós vamos, em nome de Jesus Cristo, atrair a presença dele. Ah, Roberta, você vai vir, meu Deus, que honra! Uhul! Olha lá, gente, o Marcelo. Quer saber quem já confirmou que vai ministrar na conferência? Olha, gente, olha o marido. Então, eu quero falar para vocês mesmos, sabe? É um tempo de mover, é um tempo de sobrenatural. É um tempo onde o Senhor, ele derrama algo muito lindo sobre nós. Olha, esse é o quadro. Esse é o quadro profético que o Senhor nos deu na última conferência. E aquelas pérolas ao redor são mulheres que estavam lá naquela conferência, mais de 600 mulheres, nos quais foi profético, nós rodeamos o Brasil. E eu creio que o Senhor está contando conosco para isso, para que através da nossa vida nós possamos ser avivadas, através da nossa vida a nossa família possa ser avivada e as pessoas ao nosso redor também. Eu estou falando com vocês aqui, estou me arrepiando. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero te fazer um convite. Se você nunca andou de avião, prossiga, que Deus vai abrir as portas para você andar. Se você nunca esteve numa conferência de mulheres, prossiga, que Deus vai, em nome de Jesus Cristo, abrir as portas para você vir. Apenas vai, caminhe o primeiro, o segundo passo, que Deus vai abrir as portas para você. Mas não fique de fora. Amém, olha que lindo, gente, a Daiane, já comprei também, estamos indo em 7 mulheres do Mato Grosso. Meninas, ano passado, nós éramos 19 estados brasileiros representados, e desses 19 estados brasileiros, nós circulamos o mapa do Brasil. E eu creio nesse avivamento que Deus tem levantado e tem despertado mulheres para se colocar na brecha, para carregar Ele, para que um mover sobrenatural possa vir sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Hoje à noite eu vou estar ali na reunião de mulheres, na Vida por Vidas. Também vamos estar aqui passando ao vivo no nosso canal no YouTube. E esperando vocês na próxima semana e esperando vocês na nossa 5ª conferência do Mulheres Ensinando Mulheres em nome de Jesus Cristo. Beijo, meninas. Deus abençoe. Eu amo vocês. Ai, meu marido tá convidando vocês, ó. Amém. 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 É tão bom ficar aqui com vocês. Glória a Deus. Sandrinha linda. Pastora Lília. Beijo, meninas. Tchau, tchau.